O Santa Cruz, rapaz, que jogou mal, né? Lá em Aracaju, foi derrotado pelo Sergipe, 2-1, falha de Roquened, né? Felipe Alves que estava falhando, Roquened entrou e falhou no primeiro gol, né? E aí o Santa Cruz sai derrotado e o Sergipe vai ter a vantagem do empate, né? No próximo final de semana, o Santa Cruz vai ter que vencer por 2 gols de diferença se quiser avançar direto, né, para a próxima fase, sem depender de penalidades. Então, Gabriel Itajara, boa noite para você. Foi uma derrota dura, né? E o time não jogou bem, né? Ainda tem isso. Não é que perdeu. Perdeu não jogando bem. É preocupante esse resultado aí pro Santa Cruz, que vai ter uma missão difícil, tá? Esse Sergipe, querendo ou não, até se defende relativamente bem para um time de Série D, com a vantagem debaixo do braço, a missão vai ser dura. E hoje, um jogo muito abaixo, né, Gabriel? Boa noite para você. Boa noite, Fábio. Boa noite a todo mundo que estiver aí na audiência. Alan que está aí na direção. É isso, você deu um bom resumo, só que ainda faltam os ingredientes, né, do pesadelo que é a gente chegar no mata-mata e ver o Santa Cruz jogando tão mal como jogou hoje. Na verdade, repetindo as atuações antes do jogo do 13, né, todo o segundo turno, aquela partida terrível contra o Horizonte, aqueles momentos complicados que o Santa Cruz viveu até chegar aqui, e aí quando chega no mata-mata, o jogo importante, jogo fora de casa, Batistão lotado, tudo que a gente viu, e um jogo terrível do Santa Cruz. Na mesma hora, acho que todo torcedor já abre as lembranças de todas as eliminações em Série D, todos os momentos terríveis que o Santa Cruz já passou nessa competição. Então hoje foi uma coisa assim que minha sensação é que eu vejo os torcedores do Santa Cruz hoje já sem esperança para a volta. Mesmo o Santa Cruz tendo um time teoricamente mais forte que o Sergipe, com boa capacidade de vencer na Arena Pernambuco, conseguir fazer os gols necessários, tem qualidade para isso, mas jogando o futebol que jogou hoje, definitivamente não só não vai conseguir os gols necessários, como é capaz até de perder novamente. Assim, o Santa Cruz hoje jogou o nível como jogou contra o Horizonte, por exemplo, que era um time mais fraco até do que esse Sergipe, e ganhou de 2-0 do Santa Cruz. Você falou novamente, outro pesadelo, questão do gol. Rock Kennedy lembrou o Rock Kennedy que falhou na semifinal do Campeonato Pernambucano, no gol do Gonçalo Paciência, e aí a gente fica. Em 6 minutos de jogo, a gente já não tinha 2 goleiros para o jogo de volta. Felipe Alves não tem condições morais com a torcida, e o Rock Kennedy hoje junta aí 2 falhas em momentos decisivos e também começa a se inviabilizar. E aí o Santa Cruz tem aí uma semana inteira para decidir o que vai fazer no gol, como é que vai ser aí o ataque. Thiaguinho novamente péssimo, muito abaixo. Thiago Galhardo, pelo amor de Deus, o que é o Thiago Galhardo? O que foi o Thiago Galhardo em campo hoje? Teve que ser substituído para não ser expulso, enfim. Assim, inicialmente o que eu posso falar do Santa Cruz é isso, assim, um pesadelo. O que a gente viveu hoje, um pesadelo. Fazia tempo que eu não acordava nervoso com o jogo do Santa Cruz, parecia que eu estava adivinhando. Hoje eu acordei e falei, rapaz, eu estou um pouco nervoso para esse jogo. E a sensação tinha razão para estar nervoso, porque esse Santa Cruz do Marcelo Cabo no segundo turno é terrível, é uma vergonha, é incapaz de praticar um bom futebol. É isso, né? Pegando aqui o retrospecto recente do Santa Cruz, o Santa Cruz tem uma vitória em 6 jogos, né? Se a gente pegar desde a derrocada começou ali na derrota para o Ferroviário, né? Jogando fora de casa aquele 3-1. E aí depois desse jogo, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos. Só 2 vitórias, né? 2 vitórias em 8 jogos. E aí foram vitórias em casa contra Souza e 13, que curiosamente foram os 2 últimos do grupo, né? E o 13 já eliminado, né? O último jogo ali, o que inclusive foi o último jogo do Santa Cruz, era um 13 cumprindo tabela. Então, realmente, a situação do Santa é bem complicada. A gente tinha até esperança, né, Gabriel? Eu conversava aqui com o Arthur que, não, pô, talvez os caras deram aquela desligada, né? Porque classificação veio muito cedo, aí a questão extracampo também pode ter influenciado. Mas quando voltar, né, quando começar o mata-mata, eu acho que o Santa Cruz a gente vai ver um Santa Cruz mais próximo daquele do primeiro turno. E não foi isso que a gente viu, né? Parece que
o motor não foi ligado novamente. E por mais que o Santa Cruz nem, assim, também não é um time para sobrar tanto na Série D, mas hoje poderia ter tido um desempenho melhor, né? No final do jogo a gente não teve nem aquela pressão, né? Assim, aquele abafa do time que tá atrás de um placar e que é melhor, que geralmente consegue pelo menos pressionar o adversário, cruzar a bola na área, enfim. Hoje o Santa Cruz foi muito abaixo, nem isso conseguiu fazer, né, Gabriel? Acho que isso que é o que preocupa, a falta de repertório, né, do time. Completamente. Aí você entrou no ponto aí que para mim é o que mais me pega aí, desde o jogo contra o Horizonte. Acho que tem essa percepção de parte da torcida aí que talvez o Santa Cruz tenha se desligado um pouco e aí tenha deixado acontecer e agora não consegue religar. Minha percepção é que era o trabalho do Marcelo Cabo que estava ruim já. Para mim, depois do jogo do Horizonte, era o ponto final do trabalho do Marcelo Cabo. Para mim, eu enxerguei ali um teto, atingiu o teto, não consegue, o time não está Teria mobilizando. trocado? Você teria trocado ali? Teria trocado antes do jogo contra o 13. Para mim, essa é a percepção assim muito clara. Para mim, Marcelo Cabo devia ter saído depois do jogo contra o Horizonte, onde o Santa Cruz foi um jogo terrível, muito abaixo, assim, abaixo da crítica. E hoje repetiu assim de uma forma tenebrosa. E aí no jogo contra o 13 tem a curiosidade que após a partida o Galhardo dá uma entrevista falando que no segundo turno o elenco estava pós-jogo Souza, justamente a vitória do jogo contra o Souza, o time começou a treinar muito abaixo. E aí ele expõe o grupo, a torcida não ligou muito para essa fala do Galhardo, eu achei terrível, eu achei Sim. uma coisa absurda ele falar, admitir que o time passou aí 4 jogos, 2 deles em casa, com o time treinando abaixo, e a torcida pagando ingresso, indo para o jogo, e os jogadores muito sem foco, sem percepção aí da urgência que é o Santa Cruz sair dessa Série D. E aí, para mim, isso se reflete no que aconteceu hoje. E aí se reflete também no futebol do Thiago Galhardo, que é uma coisa assim, já falei na primeira parte da análise, assim, absurdo. O que o Thiago Galhardo fez hoje, assim, não tem condições alguma. É o jogador que a gente espera. Você falou aí sobre o Santa Cruz pode não ter um time para sobrar, mas teoricamente tem 2 jogadores que deveriam sobrar. Um ficou no banco hoje, que é o Felipe Alves. E, obviamente, assim, não era para ser titular hoje, isso aí tá claro. A escolha do Rock Kennedy foi acertada, apesar do que o Rock Kennedy fez. E o outro é o Galhardo. O Galhardo é um cara que outro dia estava jogando Série A, veio direto da Série B, de um time aí da parte de cima da Série B. E o Galhardo parece um jogador abaixo até da Série D hoje. As cabeçadas do Galhardo hoje foram uma coisa assim patética. Os chutes assim, fraco, parecia não ter esforço para chutar. Um cara que não tem força para chutar. Fica, pelo amor de Deus, o que é isso? Um passe, nossa, teve um lance, uma falta do Vinícius Sacramento, que ele acertou a trave no fim do primeiro tempo. Foi um lance que o Thiago Galhardo recua bem muito para o meio campo para tentar armar a partida. Quando ele tenta dar um passe, ele entrega no pé do jogador do Sergipe. Vem um contra-ataque, o Eurico para o lance e aí tem a falta que o quase Santa Cruz sofre um gol. Eu fiquei assim, uma coisa, eu não entendi. Eu fiquei assim, pô, teve o Daniel Gomes, um amigo tricolor, falou assim: Galhardo, ele fala o que a torcida quer ouvir. Ele fala sobre a SAF, fala que a torcida é grande, que ele é um grande jogador. Mas ele não joga o que a torcida quer ver. Ele ainda não jogou o que a torcida precisa ver. É uma coisa assim que eu fiquei maluco. Teve um comentário: o Brasil parou. Quem está parando é o Galhardo. Quem parou agora é o Galhardo. Ele não tá jogando. Assim, é terrível, assim, tá, é absurdo. Assim, a partida do Galhardo hoje, ele saiu e eu não fiquei incomodado. Ele saiu, eu fiquei incomodado pela como foi a substituição do Cabo, que é outro ponto à parte, assim, pelo amor de Deus, as substituições do Marcelo Cabo hoje foram uma coisas assim inexplicáveis. Assim, todas as escolhas dele de substituição, tirando o Natan que sentiu lesão, precisou sair, todos o resto foi inexplicável. As escolhas, a demora para botar o Adailson, o cara chegou, foi contratado para ser o ponta para a segunda fase, e o cara entra no final do segundo tempo. Entrou o Bessa, entrou volante, entrou meia e não entrou o ponta. E saiu os 2 pontas antes. E nada do Adailson central, o cara que foi contratado. Para que contratar um ponta se você não vai utilizar ele? Assim, as escolhas do Marcelo Cabo hoje, assim,
eu fiquei absurdo. Assim, cada substituição que tinha, eu falei, o que é que esse cara tá fazendo? A sensação é que o Marcelo Cabo se sabotou hoje. Eu não tenho outra coisa para falar do que ele se sabotou. E assim, eu terminei 30 minutos do primeiro tempo, eu estava falando. Se eu fosse o Bruno Rodrigues, estava olhando aí a agenda de telefone dele, estava falando com o Arley. Arley, também olha a tua agenda aí. Vamos ver quem é que treinador que a gente consegue para sacudir esse elenco em uma semana, porque Marcelo Cabo, para mim, hoje é a receita do desastre para a semana que vem. Marcelo Cabo, se continuar, para mim, é desastre, desastre certo, semana que vem na Arena Pernambuco. Então você trocaria agora? Urgente, agora. Não deixava ele nem dar a coletiva e já estava atrás de um técnico aí urgente. E sinceramente, não sei quem, tá? Eu trocaria porque eu não aguento mais o que Marcelo Cabo acabou ruindo com o time dele. E as explicações, as últimas coletivas dele, assim, é um conjunto da obra completo, assim, que eu fico sem condições. Para mim, Marcelo Cabo hoje deveria estar fora do Santa Cruz e o Santa Cruz já amanhã está apresentando seu novo treinador. Muito bem. Pois é, realmente. Eu acho que o Santa Cruz, o time de várias decisões, né, foram bem errados. Primeiro a do Rô Kennedy, né? O Rô Kennedy só entrou no último jogo, né? E aí ele falha hoje, pô, é um goleiro que jogou pouco nos últimos meses. Então, quanto menos ele joga, mais suscetível ele tá a falhar, né? Ele poderia ter entrado há 2, 3 rodadas antes, né? O Marcelo Cabo foi no limite, né, com o Felipe Alves, até ninguém aguentar mais, assim. Foram várias falhas seguidas, né? Vários jogos comprometendo só para ele trocar. Então, você critica a gente critica, né? O torcedor que vai criticar o Rô Kennedy, mas pô, ele teve um jogo contra um 13 jogando sem foco, assim, né? Ele só trabalhou ali um pouco no segundo tempo. Então, para um goleiro, para esse momento, né, que é mata-mata, qualquer erro é fatal. O Santa Cruz pode ser eliminado por causa dessa falha, né, do Rô Kennedy. E aí ter trocado muito em cima, né, também não dá para exigir muito do goleiro, né, nesse momento. E a questão do Marcelo Cabo, né? A gente até falou aqui do América de Natal, que mesmo dentro do G4, o Moacir Júnior foi demitido. Né? E trouxe o Gerson Guzmão, ele até venceu os últimos jogos, empatou fora de casa contra a Juazeirense, né? Já trouxe um bom resultado para Natal. E me parece que o Santa negligenciou, né? Essa parte dentro de campo. E a questão extra-campo também influencia. O Mauro César, que ele fala que o último salário pago foi em maio. Não acertaram? Não acertaram essa semana? Não tinha um aporte que ia chegar? Não chegou, não? Chegou esse aporte, Chegou, então. ficou acertado aí que esses dias, e assim, o próprio elenco já ficou numas de que estava tudo tranquilo, o problema não era salário atrasado, que estava tudo certo em relação a isso. E esse aporte chegou e o Santa Cruz ia pagando os salários, e pelo que eu sei, jogou essa partida com salários em dia. Então, não acho que Então não foi o essa problema. questão. Não foi o problema. Mas você foi muito bem na questão do time das coisas. Assim, primeiro, assim, essa questão do próprio Marcelo Cabo, depois das derrotas. O Cabo, em relação ao gol, aos goleiros, demorou muito para o Felipe Alves para sair. O Roquene de hoje falhou, mas até mesmo depois da falha dele, em alguns lances, assim, ele depois da falha, ele fez 2 defesas, uma delas que ele encaixa uma bola um pouco difícil. Na hora eu parei e pensei, rapaz, se fosse o Felipe Alves, ele tinha espalmado essa bola. Então, assim, tá ruim, tá péssimo, mas eu ainda me sinto mais seguro com o Roquene de hoje. Assim, ele não tá bom, era para ter um goleiro melhor do que os dois. O Santa Cruz, se subir, vai subir sem um goleiro confiável. Mas foi isso. Outro time erradíssimo do Marcelo Cabo, a zaga. Todo mundo, assim, o mundo tá gritando. Eu, desde a primeira rodada, falo sobre o William Alves. Era para o William Alves ganhar aquela posição. Antes eu achava que era no lugar do Eurico. Hoje é certeza que é no lugar do Matheus Vinícius. Outra partida terrível do Matheus Vinícius. Caiu muito de produção nessa Série D. Hoje, especialmente, assim, muito fraco. Teve problema no segundo gol do Sergipe. E esses intermináveis lançamentos que ele tenta, assim, que eu fico, meu Deus do céu, pare. Assim, ele entrou numa coisa assim de eu sou bom, eu sei tecnicamente, eu sei dar um lançamento, e ele fica insistindo, e erra todos os lançamentos. Assim,
Ele precisa voltar à realidade. E só volta à realidade se ele sair do time. O William Alves foi bem contra o 13, devia ter sido mantido na equipe, só que o Marcelo Cabo não teve coragem, e aí foi esse ponto. Outro time que o Santa Cruz errou, aí já não é o Marcelo Cabo, é a diretoria, foi o centroavante. Que é outra coisa que eu falo, desde a primeira live que eu participei, eu acho que o Santa precisava de um centroavante, e não era nem para disputar como um Galhardo, era para jogarem juntos. E até o próprio Marcelo Cabo já falou algumas vezes que pensava no centroavante para jogar com o Galhardo fazer segundo atacante, fazer um meio, armar mais a jogada, porque o Galhardo sai muito da área e tem pouca característica de ser brigador dentro da área, de ter bom cabeceio. Hoje, principalmente, demonstrou o quanto ele é péssimo cabeceador. Assim, foi muito... As cabeçadas do Galhardo hoje foram terríveis. Aí o Santa vai e contrata o Ariel. Aí era para o Ariel ter jogado contra o 13. Não jogou porque chegou essa semana, tal. Beleza. Aí passa essa semana todinha treinando, lesionou. Não foi nem relacionado para a partida. Aí, Maravilha. aí o cara fica como? Aí não tem. Aí a opção do banco hoje era o Pedro Henrique. Aí quando ele tira o Galhardo, ele não joga com o Pedro Henrique. Ele vai e coloca o Adailson no lugar do Galhardo, e aí fica um time sem centroavante. O Pedro Henrique só entra depois, já no finalzinho aí do segundo tempo, e eu fiquei assim, sem entender a falta que fez um segundo centroavante aí para o Santa Cruz, entendendo que a característica do Galhardo não é para ser esse 9 de Série D. Ele claramente tem dificuldade com os gramados ruins, tem dificuldade com a zaga ali mastigando ele o tempo todinho. Ele precisa sair muito da área para conseguir dar jogo, e hoje nem com a melhor característica dele, que é sair da área dando passe, ele foi bem. Então, assim, faltou demais o centroavante, e aí o time para trazer o Ariel foi terrível, porque assim, agora o Ariel talvez ele dispute uma partida, se é que ele vai jogar, se é que ele vai se recuperar tempo para a semana que vem. Aí nesse ponto, assim, eu fico pelo 2 anos de contrato, tá? Vem o Ariel, 37 anos, 2 anos de contrato, e a gente não sabe se ele vai jogar esse ano mais. Assim, péssimas escolhas, péssimo planejamento. Santa Cruz aí muito mal no que tentou fazer aí com o elenco, assim. Não entendi, não entendo, e sou muito crítico às escolhas do Cabo e às escolhas da diretoria, assim, nessas últimas 3 semanas. Muito bem, alguns comentários aqui, Gabriel. O Pedro Cazé falou que inacreditável a postura do time. O Santa tecnicamente é muito melhor que o Sergipe, mas o time não jogou nada, sem garra. Precisamos falar sobre a palhaçada que foi a partida do Galhardo. Vamos falar mais. Wesley Bonfim fala que foi o primeiro jogo que ele assistiu do Santa Cruz no ano. Assustador a ruindade do time. Galhardo mais mídia que bola. Também temos aqui o Josimar Oliveira se divertindo aqui com a fase do Santa. O Guto Dalai também está por aqui. O Renato de Oliveira fala que não vai subir. O Martim Júnior fala que o Marcelo Cabo foi pavoroso hoje, errou tudo e mais um pouco. O João Pedro Viana. E acharam que o Galhardo era a contratação. O Galhardo realmente decepcionou. E assim, o Galhardo meio se entrega, né? Quando ele fala que o time treinou abaixo, ele também deve ter treinado abaixo, né? Não foi só os companheiros. E aí, a série D é uma competição muito física, né? Assim, se você treina abaixo, se você faz uma semana ali desfocada, mesmo que os jogadores vão, para essa semana os caras voltaram, mas enfim, é um processo, né? Não é, essa semana eu vou treinar relaxado, na outra eu vou dar o gás e as coisas voltam ao normal. Não é assim, a distância dos times da Série D não é muito grande, né? Por mais que você faça um time ali melhor que os outros na Série D, ainda são jogadores de Série D, né? E ainda mais vestindo a camisa do Santa Cruz, onde o peso é muito grande, né? Então qualquer erro no planejamento, né? Ou qualquer como o próprio Galhardo disse, né? Uma semana de treinamento abaixo ou algumas semanas de treinamento abaixo, isso pesa. O Sergipe hoje estava comendo a bola. O Sergipe claramente é um time bem limitado. É um time que, se passar pelo Santa Cruz, pode até subir, mas não tem cara que vai subir, porque é um time que começou pressionando muito pelo apoio da torcida, né? A torcida do Sergipe compareceu em bom número, né? A média do Sergipe era menos de 2.000 torcedores na Série D. Aí a galera, mata-mata, a galera abraçou, né? A galera da cidade ali. E foi um bom público. E o primeiro gol foi muito nisso, né? De começar ali com a torcida apoiando, fez 1-0, uma falha também.
Mas você via ali que mesmo jogando mal, o Santa Cruz poderia ter achado um gol de empate, por exemplo, como achou, né, no primeiro tempo. Nem estava jogando tão bem, achou um empate. Aí volta mal para o segundo tempo, né? Volta ali parecendo que fizemos um gol no final, agora é só continuar que o segundo gol vai sair por osmose, né? Vai sair ao natural. E não aconteceu. Tomou o 2-1 e aí depois o Sergipe se fechou, né, Gabriel? Conta aí mais um pouquinho da história do jogo. Exatamente, isso você falou aí muito bem. Assim, me surpreendeu a torcida do Sergipe, assim, positivamente para eles, né? Porque lotou, foi bem, fez pressão, e aí se refletiu dentro do campo, que aí logo aos 6 consegue fazer o gol, e aí depois disso ainda fica um tempinho dominando a partida, e o Santa Cruz começa a mostrar suas garras, começa a aparecer um lance ou outro, mas sem levar perigo. Teve um lance até que o Natan entra dentro da área, o Natan que inclusive foi bem, estava indo bem para a partida, até sentir e precisar ser substituído no intervalo. Aí ele vai, cai dentro da área, pede pênalti, e aí vai o Santa Cruz chegando, poucos lances. E aí no lance do gol de empate é até curioso, assim, porque é uma coisa incrível, a falha da defesa do Sergipe. Assim, o Giovani estava desde o começo parado na meia-lua, sem fazer nada, estava tranquilo, assim, e com uma distância enorme, não tinha ninguém nem perto. O William Júnior cruza muito bem, o Giovani domina, dá um tapinha ainda para frente, até aí o jogador do Sergipe tenta chegar, mas já estava muito tarde, o Giovani estava muito livre. Aí ele acerta um bom chute, ainda desvia, a bola vai muito no cantinho, sem chances para o goleiro do Sergipe, que inclusive fez uma grande partida hoje, pegou algumas bolas aí difíceis, chute do William Júnior, chute do Adailson ali no segundo tempo, bola do Gabriel Galhardo, que até o Adailson que foi nesse rebote aí, grande defesa do goleiro do Sergipe, que foi o protagonista, acho que pro lado do Sergipe, foi o grande nome, assim, porque o Santa Cruz podia ter feito. E esse é uma coisa, assim, curiosa, né? O Santa Cruz, mesmo sem parecer que tinha muita capacidade, teve chance de gol no segundo tempo, mas era muito desorganizado, parecia assim, sempre uma coisa muito aleatória. Parecia aleatório. Principalmente nesse. Eu falei do gol do Giovani. Nesse lance do Gabriel Galhardo, é também numa segunda bola que sobra saindo dentro da área e ele tem uma liberdade, assim, tem um latifúndio para dar um chute. E esse tipo de coisa não foi aproveitada. E é uma sensação terrível de que o Santa Cruz não tem jogador que chute bem, não tem mais do que ele chute bem, não tem um jogador que chute forte. Que falta. Não teve um chute forte, assim, um chute que você fala, nossa, agora apareceu. Foi o Galhardo, foi o William Júnior, foi o Thiaguinho. O melhor chute aí do Santa Cruz foi do Giovani, e ainda assim, não foi o chute mais forte do mundo. Teve o desvio, acabou sendo o gol. Mas faltou muito, faltou muito. Parecia assim que os caras estavam sem força, parecia que estavam assim, não comeram. Ou comeram demais e estavam pesados, ou não comeram e estavam sem força, mas assim, faltou. E assim, eu não admito jogador profissional com a pouca força assim para estudar. E assim, pior ainda é o Galhardo. Os chutes do Galhardo, se fizer um compilado dos chutes do Galhardo de hoje, assim, é coisa assim, não tem os highlights que o povo bota no YouTube, esse aí, os lowlights aí do Galhardo, assim, terrível, assim, tenebroso. Como é que pode um jogador aí, um dos maiores salários da Série D, o jogador aí de mais nome da competição, fazer a partida que ele fez hoje? Não vou entrar mais nem nas partidas, é o chute. Os chutes que ele deu hoje, assim, é tenebroso, assim, é coisa para ele voltar para casa hoje e ficar assistindo e falar, eu preciso mudar isso. Se eu quiser mudar a percepção que tá todo mundo tendo de mim, porque é vergonhoso. É um cara que todo mundo fala, vai sobrar na Série D, vai sobrar na Série D. E aí num jogo contra o Sergipe, que com todo respeito ao Sergipe, assim, não é uma seleção. Não é, tá longe de ser os 10 melhores times dessa Série D. Tem muito time aí. E eles, como você falou muito bem, ninguém tem a percepção que o Sergipe vai conseguir subir, não, tá? Pode até conseguir aí. Acontecem coisas nessa Série D, tem muitas disputas, são muitos pênaltis, muita coisa acontece. É mata-mata, o imponderável acontece. Mas eu nunca apostaria nesse Sergipe. E o Santa Cruz hoje, inclusive, tinha chance de fazer melhor, teve como fazer melhor e não conseguiu porque foi pior em campo que o Sergipe. Assim, pior é pouco, foi muito pior. Foi uma das piores exibições do Santa Cruz no ano e lembrou assim, o pior momento ali do Santa Cruz desde a era Itamar Schulli. Assim, foi muito, muito, muito abaixo. Assim, fiquei
muito incomodado com o que o Santa Cruz mostrou. O primeiro tempo foi abaixo. O segundo tempo foi loucura, foi desorganização, foram escolhas erradas do Marcelo Cabo, falta de entendimento, de leitura de jogo. O que o Lucas Bessa foi fazer entrando no segundo tempo? Qual era a ajuda que o Lucas Bessa ia dar para aquele meio campo? E olha que eu nem acho um jogador tão ruim assim, mas não era a escolha para o momento. Quando ele tira o centroavante e deixa o time sem nenhum jogador na área, assim, fica. E aí, o Santa Cruz fica cruzando bola na área para quem? Para quem? E o João Pedro, que desde que renovou o contrato do Santa Cruz, desde que o Santa Cruz comprou ele junto ao Vila Nova, não faz uma boa partida. E é ele que entra para resolver a partida, ele que entra para fazer o que dá chutes de fora da área. Desculpa, não, difícil entender o que é que foi o Santa Cruz hoje. Assim. É fácil explicar que foi péssimo, mas assim, como chega num ponto de mata-mata, no jogo mais importante do ano para o Santa Cruz, jogando do jeito que jogou hoje, assim, não tem explicação alguma. Assim, fiquei muito decepcionado, terrível, sensação de pesadelo com déjà vu de pesadelo. Já vi esse filme antes e não tem nenhum torcedor que está calmo e esperançoso para a semana que vem. Pois é isso, né? O Santa realmente, mesmo que passe do Sergipe, ainda ainda não vai passar a confiança que vai subir, porque ainda vão faltar dois mata-matas, né? Então, realmente, para um time como o Santa, onde a pressão é muito grande, é realmente delicado, tá? A gente falou aqui do Marcelo Cabo, né? Se ele deve continuar ou não. Se o Alan puder aí, Alan, faz uma enquete aí pra gente perguntar à galera se eles seguiriam com o Marcelo Cabo até o jogo da volta ou já demitiriam, enfim. Vamos fazer a galera interagir um pouco mais com a gente nessa enquete aí. A gente, enquanto isso, já pode ir pro campinho, Gabriel. Podemos ir? Podemos ir, vamos nessa. Vamos continuar analisando individualmente, né, os jogadores do Santa Cruz, começando pelo Ro Kennedy. Falhou, mas até fez algumas outras defesas, né? E no segundo gol ele ficou parado ali, mas também não tinha muito o que fazer, né? Pois é, o Rock Kennedy não vai ter como ser uma partida nem razoável, porque ele contribui diretamente. Assim, 6 minutos de jogo e ele leva um gol assim, tenebroso, terrível, que justamente quando eu acabei de falar déjà vu, a gente lembra logo da semifinal do Pernambucano, quando ele falha terrivelmente com o gol do Paciência. O último gol do Paciência na vida dele foi justamente essa terrível falha do Rock Kennedy. E aí a gente já fica naquela situação. Mas ainda assim, uma partida terrível do Rock Kennedy é melhor do que a partida do Felipe Alves, assim, do que qualquer últimas 5 partidas do Felipe Alves. Isso daí dá a dimensão do buraco que o Santa Cruz está na posição de goleiro, tá? O Rock Kennedy aí foi, como eu falei, teve uma bola que ele encaixa logo depois do gol, um chute difícil do Sergipe, ele encaixa bem. Na hora eu falei, rapaz, Felipe Alves aí dava uma espalmada daquela mão reta, que era tranquilo, assim, eu vi, né? Eu falei, nossa senhora, só o Felipe Alves espalmava. Depois ele fez uma grande defesa ainda no primeiro tempo, que no rebote aí o Sergipe pediu um pênalti, num lance ali curioso, e aí grande defesa, foi muito, assim, importante para evitar um desastre pior, mas ainda assim é uma partida ruim. Não tem outra pontuação para dar para o Rock Kennedy do que uma partida ruim, assim, falhar num jogo decisivo é nota abaixo e não tem muito o que fazer, não. O Rock Kennedy vai numa partida ruim aí, dá pesadelos e faz a torcida temer. E o que vai ser semana que vem? Como eu falei logo no começo da live, 6 minutos de jogo e o Santa Cruz já não tinha nenhum dos dois goleiros para a semana que vem, porque os dois goleiros vão entrar pressionados na Arena Pernambuco, seja Felipe Alves, seja Rock Kennedy. A torcida vai pegar no pé, a torcida do Santa Cruz está nervosa. Tanto que, assim, eu acompanhei os comentários nas redes sociais, era todo mundo culpando o Marcelo Cabo por ouvir a torcida nas redes sociais. Aí eu fiquei, é uma maluquice. A torcida está reclamando porque o técnico ouviu eles. Mas é o momento do Santa Cruz, é a loucura que a gente está vivendo, e é isso. Assim, Rock Kennedy, fraca partida, e vamos ver o que, vai ser semana que vem, se o Santa Cruz consegue trazer um goleiro aí para uma partida, se possível. Pois é, né? Vamos ver aí. Você manteria o Ro Kennedy?
Olha, se for em relação ao Felipe Alves, mantenho. Se for possível trazer um goleiro mais seguro, eu trago. Era hoje, é segunda-feira Contratar, desembarque. não, não tem como, Gabriel. Um, Ah, um goleiro já para estrear, né, nesse jogo decisivo. já na mala do novo treinador. É, Era um treinador e um goleiro chegando junto e se apresentando amanhã no é, Arruda. o- Para mim, essa é o a pior solução. que. O pior que é difícil, porque dificilmente o Santa conseguiria trazer um goleiro titular de algum time, né? Que aí, se você for trazer um jogador sem ritmo, um reserva, mesmo que seja melhor, mas é um reserva, né? Que tem pouco jogo, né? Então, realmente, eu acho que vai ter. Acho que não tem muita saída, não. Aí, no caso do gol, vai ser o Kennedy ou o Felipe Alves. Entre eles, ainda o Kennedy, né? Apesar Entre eles o dos Rock pesares. Kennedy. Entre É, eles o Rock Kennedy me assusta menos, apesar de me assustar muito. muito bem. Ficou no laranja, né? O Kennedy ou o vermelho? Não, pode vai pro vermelho, vai pro Vermelho, vermelho. né? Pela Vermelho, falha, pela falha. muito bem. Bom, vamos para a dupla de zaga, né? Eurico e Matheus Vinícius. Vamos lá. Eurico foi o melhor da zaga e ainda assim, se a zaga inteira, o sistema defensivo do Santa Cruz foi tão mal, não dá para ele ir para nada além do que o laranja. Assim, o máximo que ele consegue é o laranja. E porque ele conseguiu boas recuperações, boas tiradas de cabeça, boas rebatidas, mas ainda assim é, o sistema defensivo não tem como se salvar, então o Eurico fica aí melhor da zaga, mas ainda assim uma partida abaixo do que a gente espera, e claramente hoje ele é eu posso falar tranquilo, ele é o segundo melhor zagueiro do Santa Cruz nessa Série D, ele só fica atrás do melhor zagueiro que fica no banco sempre, que é o William Alves. Então, difícil entender aí as escolhas do Marcelo Cabo nesse sentido da zaga. E aí, o Matheus Vinícius, aí para mim é vermelhaço, assim, vermelho assim, o pior vermelho possível para o Matheus Vinícius. Que partida tenebrosa. Me irrita, assim, de uma forma profunda a quantidade de lançamentos que ele tenta na partida, mas hoje ele teve um momento ali do segundo gol, principalmente, assim, que cochilada ele dá, assim, o jogador do Sergipe, ele passa entre o Matheus Vinícius, passou nas costas do Matheus Vinícius e na frente do Vini Silva, que tinha acabado de entrar. Assim, o gol do Sergipe foi logo aí, 2 minutos do segundo tempo. O Vinícius Silva entrou e aí simplesmente assim, observou o cara passar na sua frente e o Matheus Vinícius, que era também para estar ali, mas assim, numa amorosidade, numa tranquilidade, viu a bola passar, o jogador aí do Sergipe com muita tranquilidade nas costas do Matheus Vinícius fez o gol, que assim, terrível, não passa segurança, assim, no primeiro tempo deu algumas pichotadas, assim, não lembra o Matheus Vinícius que a gente viu no Campeonato Pernambucano, que parecia um jogador menos gracinha, que tentava ser menos técnico. E desde que ele começou aí, quanto mais ele foi melhorando durante o Campeonato Pernambucano, mais ele foi ganhando confiança. Mas aí chegou ao ponto da confiança dele, botou ele como um zagueiro assim que, cara, tá confiante demais. Ele não tem essa técnica para ter essa confiança toda. Então, assim, pelo amor de Deus, assim, não pare, entenda quem é você, volte à realidade. Você é um jogador de Série D. Você é um jogador que estava outro dia aí jogando num time fraco, está jogando em outro time fraco da Série D. Volte a mostrar. O Matheus Vinícius, o melhor Matheus Vinícius é o que entende que ele não é tão bom quanto ele achou um dia que é. Então, vermelho, fraco, um dos piores do Santa Cruz hoje em campo, o Matheus Vinícius. Muito bem, então, zaga avaliada. Vamos para a dupla de laterais, né? O Yuri Ferraz, que jogou mais uma vez. O Totti ainda tá fora, né? O Totti ele estava se recuperando, mas aí nos treinos aí dessa semana não conseguiu ir bem e aí continuou sentindo, está tentando ser preservado aí para o jogo de volta e é importantíssimo que o Totti volte, já que o Israel está fora de combate, né, hernia de disco, 8 semanas para se recuperar, está fora da Série D. E aí a gente estava o ano todinho com 3 laterais direito. E aí chega na fase final da Série D e a gente só tem um, que é o pior deles, que é o Yuri Ferraz. Assim, é terrível, terrível. Além de tudo, o Santa Cruz está tendo azar. Porque como é que pode o setor
que tinha mais jogadores, chegar nesse momento com um e é o pior, que é o Yuri Ferraz. E hoje ele mostrou porque ele é o pior lateral direito do Santa Cruz, assim, muito fraco. O cartão amarelo que ele levou assim foi porque ele levou um drible e aí teve que agarrar o jogador do Sergipe. Eu fiquei, meu Deus do céu, que coisa vergonhosa é o Yuri Ferraz ali na lateral direita do Santa Cruz. E ele tenta muito ser aquele jogador marqueteiro da virilidade, sabe? Dá umas chegadas fortes, faz graça para a torcida, bate no peito, dá uns carrinhos, mas assim, em campo demonstra pouco e bem montado ali, vermelho para o Yuri Ferraz. Já para o Natan, eu vou dar um razoável porque ele foi o melhor do sistema defensivo do Santa Cruz, mas ele foi o melhor porque ele subia para o ataque. Ele foi o melhor ofensivamente. Ele demonstrou aí boas valências ofensivas, como ele já tinha mostrado nas últimas partidas. Então o razoável para ele vai porque ele atacou. Tanto alguns momentos de perigo antes do Santa Cruz marcar o seu primeiro gol, foi com o Natan chegando ali na linha de fundo, demonstrando alguma força ofensiva, mas aí sentiu lesão, acabou machucando ali no primeiro tempo, e o Vini Silva, né, que é o reserva dele, que entrou logo no lugar dele, foi esse aí, pode botar vermelho aí, já adiantar o Vini Silva, que foi no lugar do Natan, tá errado aí o David Cabeça, mas o Vini Silva foi no lugar do Natan. E, pelo amor de Deus, o Vini Silva foi uma coisa tenebrosa, ofensivamente e defensivamente. O segundo gol do Sergipe foi culpa do Vini Silva, tá? Assim, não tem outra figura para a gente olhar que não seja assim. Cara, por que você, assim, porque você olhou o jogador vindo por trás do Matheus Vinícius? Por que ataca a bola? Ataca, faz uma falta, faz um pênalti, faça qualquer coisa, mas não deixa a liberdade que o jogador do Sergipe ali conseguiu no segundo gol. Assim, terrível, terrível Vini Silva e o Natan, como eu falei, melhor do sistema defensivo do Santa Cruz hoje. Muito bem, então defesa avaliada, vamos para o meio de campo, né? Gabriel Galhardo, Balotelli e William Júnior. Vamos lá, meio campo. O Gabriel Galhardo, ele teve um bom lance assim, no chute de fora da área, que eu já comentei ali de uma sobra na área, teve muita liberdade, ele dá um chute forte ali do meio da rua, o goleiro do Sergipe espalma, sobra para o Adailson. Foi o melhor lance dele, assim. Eu vou para uma partida ruim, vermelho para o Galhardo, porque ele é o jogador que todo mundo espera a maior cadência no meio campo. Todo mundo espera aí que ele vai ser o cara que vai dar os bons lançamentos, que vai conseguir um lance razoável ou outro, conseguir ser o termômetro do meio campo. E já faz algumas. Desde a queda do Santa Cruz como um todo de time, o Galhardo vem demonstrando o jogador que ele foi hoje. Um jogador que não consegue. Ele é o que cadencia o jogo, que dá os passes, mas que erra passe. Ele vai tentar cadenciar no pé do jogador adversário. Então isso não é cadenciar. Hoje o Santa Cruz, na minha percepção, precisa de um jogador no lugar do Gabriel Galhardo. Assim, com urgência. E para mim não parece que vai ser o Bessa, não parece que vai ser o Jonathan Paulista, não parece que vai ser nenhuma dessas opções que o Santa Cruz tem. Talvez ali até o Lucas Siqueira, que está escanteado, fora dos planos do técnico Marcelo Cabo, mas está em todas as fotos. Tá em bingo do elenco que teve essa semana, que foi postado pelo Galhardo no Instagram dele. Teve o bingo do elenco para mostrar todo mundo lá. Tava o Lucas Siqueira, ele participa, mostra que está junto do elenco, mas ele não é relacionado há tanto tempo que eu fico, pô, pelo amor de Deus, hoje ele seria muito mais útil do que eu vejo o Galhardo sendo, o Gabriel Galhardo, no caso. Então, partida ruim para ele. O Balotelli, ele é isso, assim, é sempre o melhor jogador do meio-campo do Santa Cruz, mas como um todo, numa partida tão terrível defensivamente do conjunto do Santa Cruz, ele é prejudicado. Vai no laranja para ele, mas porque, assim, é o Santa Cruz, mas ele ainda assim é o jogador mais combativo do meio-campo, consegue marcar forte, consegue fazer umas faltas táticas importantes. Mas, assim, falta técnica, é um jogador de Série D, não tem muito o que fazer com o Balotelli, não. Ele é um laranja aí, mas porque por conjunto da obra, assim, ele foi prejudicado pela péssima partida do time inteiro hoje. Então vai isso, mas ainda assim foi um dos melhores do meio campo. O William Júnior, assim, é difícil porque
talvez as melhores chances do Santa Cruz tenham saído dos pés dele hoje. Mas assim, é um chute fofo. Assim, é aquela coisa que eu reclamei do Santa Cruz, parecer que não tinha um jogador que tinha capacidade de dar um chute forte. O William Júnior personifica isso. Assim, o chute mais forte que ele conseguiu dar hoje foi uma falta, que o goleiro novamente do Sergipe vai bem, pega ali. Mas assim, teve um lance ali no segundo tempo, porque ele recebe um passe ótimo do Galhardo e chuta terrível, assim, chuta para fora, de qualquer jeito. Então, partida ruim do William Júnior, vermelho para o William Júnior e, assim, não sei o que o Santa Cruz vai fazer aí com esse meio campo. Eu pensei muito, tinha falado muito aí que eu queria o Galhardo nessa posição de 10. Com a partida de hoje, deveria até reforçar essa percepção, mas como eu já falei do Galhardo e ele vai para mais, a avaliação dele vai mais para frente, então vamos aguardar. Mas assim, terrível partida do William Júnior, vai para o vermelho para ele. Não é o 10 que a gente está esperando e não é o 10 que ele foi nas primeiras 5 rodadas do Santa Cruz. Não é assim, de longe, assim, tá faltando. Não consegue dar um drible, não consegue deixar ninguém na cara do gol e não consegue dar um chute que assuste ninguém. Então, fraco aí para o William Júnior. Muito bem, nenhum verdinho até agora, hein? Vamos ver o ataque agora. Giovani, Thiaguinho e Galhardo. Alguém se salvou aí desse trio? Salvou o Giovani. Tá, o Giovani, não só pelo gol. O incrível é isso, assim, não posso dar nem aí pelo. Ah, não, foi só o gol. Não, o Giovani foi bem, ele foi o que mais tentou do ataque do Santa Cruz. Ele puxou muito ali, deu os bons passes, atacava a área. Para mim, inexplicável a saída dele no segundo tempo. Assim, não tem quem me convença. Só se ele pediu para sair, se tinha alguma lesão que eu ainda não fui informado e não vi nenhum lugar falando sobre isso. Mas assim, não faz o menor sentido o Giovani ter saído nesse segundo tempo do Santa Cruz. No gol ele acerta um bom chute. Acho que agora, nesse momento, ele chega, inclusive, à artilharia do Santa Cruz na competição. E, bom, ele é o melhor atacante do Santa Cruz na partida. Vai um verde musgo para ele. Foi um bom jogo do Giovani. Então, é isso, assim, é melhor do Santa Cruz na partida. Já o Thiaguinho, pelo amor de Deus, assim, assustador. A partida do Thiaguinho hoje foi assustadora. Errou tudo, errou tudo, errou tudo. Teve um momento até que ele deu um susto, né? Que ele caiu, parecia que ele estava desacordado. Os jogadores do Santa Cruz e do Sergipe tentaram ventilar ele, mas ele foi e levantou rapidamente, conseguiu. O Giovani ficou verde, o verde mais clarinho, tá, Alan? O Thiaguinho, meu Deus do céu, assim, não queria que ele tivesse nada, tá? Obviamente é assustador o jogador caindo da forma que ele caiu, mas seria muito melhor para todo mundo que ele tivesse saído naquele momento. Era muito melhor que o Thiaguinho tivesse saído naquele momento, porque, pelo amor de Deus, que partida terrível do Thiaguinho, e esse aí deveria ter saído. E aí, quando chega no Thiago Galhardo, aí, pelo amor de Deus, assim, como eu falei, é o jogador marqueteiro, fala muito, se mete em situações do clube que não deveria se meter, falou de SAF, falou dos treinamentos abaixo, falou que o time se recuperou, que tá bem, não sei o quê, e fazer a partida que ele fez hoje, pelo amor de Deus, impossível, impossível. Jogador aí, como eu falei, um dos maiores salários de toda a Série D, um dos jogadores de mais nome da competição, fazer a partida que ele fez hoje, assim, esse jogo é para a torcida do Santa Cruz primeiro cair na real. Por que um jogador cai tanto de nível vertiginosamente, assim, de uma Série B para uma Série D direto? Hoje foi explicado, porque ele não tem compromisso, assim, não demonstrou, ele já não tem mais técnica, ele já não demonstra mais força, ele não demonstra mais nada. Assim, fica péssimo, 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 assim, vai um vermelhaço assim pro Galhardo, e que essa partida sirva de exemplo para ele entender assim, ou eu consigo aí demonstrar alguma coisa numa Série D, ou eu posso me aposentar semana que vem, porque assim, ou ele vai para se entende, um choque de realidade, ou não vai dar certo. O Giovani foi verde clarinho, o Alan. Foi verde clarinho, foi o melhor do ataque, o melhor do Santa Cruz na partida, pro gol. Esse foi o ataque do Santa Cruz,
é isso, né? O Matheus Vinícius junto com o Galhardo foram os piores do Santa Cruz, assim, terrível, terrível, terrível. Muito bem, então temos o Giovani como o melhor em campo, né? E o Galhardo como o pior. É isso, Gabriel? É isso, é isso. Bom, recado agora do Shining Box, tá? Domingão, 8 horas da noite, você ainda não jantou, não sabe o que vai jantar? Shining Box, tá? Melhor pedido aí para esse domingão. Shining Box é o melhor da comida chinesa. QR Code está na tela para você que está acompanhando no YouTube. É só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que você vai ser direcionado para a unidade mais próxima da sua casa, tá? Enfim, a gente sabe onde você mora, né? Botou o QR Code aí, a geolocalização do seu celular, a gente já vai saber aí onde é a unidade, né, do Shining Box mais próxima da sua casa para comida chegar o mais rápido possível, quentinha aí para você encerrar bem o seu domingão. Você que tá vendo durante a semana essa live aqui também vale, tá? Na hora do almoço também, Shining Box também cai muito bem. Então, nossa parceiraça aqui no 45 minutos, o Shine Box Recife. Inclusive tem um Instagram lá para você acompanhar as novidades do cardápio. Segue lá também no Instagram Shining Box Recife para você ficar por dentro de tudo. E se você quiser pedir aí nesse domingão, QR Code está na tela, é só você apontar a câmera do seu celular e fazer o seu pedido. Muito bem. Seguindo agora com os reservas, alguém entrou bem, né? O Pedro Henrique, o João Pedro, o Lucas Bessa e o Adailson, né? O Vini Silva a gente já avaliou. Não, ninguém entrou bem. Assim, as mudanças do Santa Cruz, a sensação é que piorou o que já estava ruim. Inclusive, até o Adailson mesmo, que eu não gostei da forma que ele entrou, perdeu um gol claríssimo aí no rebote do chute do Gabriel Galhardo, que eu citei durante as análises, mas ele inclusive deveria ter entrado já no intervalo ali, ter entrado no lugar do Thiaguinho. Essa seria aí a melhor questão. Então o Cássio Zirpoli falou aí nos comentários que chamou a atenção o Galhardo ter sido aí o último do ataque a sair. E assim, a minha percepção é que ele só saiu porque ele tomou o amarelo numa briga que ele teve ali com o Júnior Sergipano. Assim, foi uma coisa assim que eu fiquei, pelo amor de Deus, tira esse cara logo, ele vai ser expulso, vai ser um desfalque ali pro segundo jogo, assim, muito, muito, muito abaixo. E aí o Adailson vai e entra, ele nunca, acho, não conheço, assim, o pouco que eu conheço do Adailson, ele nunca foi centroavante. Nunca foi centroavante. E aí o cara entra para ser centroavante, assim, qual é o sentido disso? Então vai um sem nota pela fogueira do Adailson, que ele entrou, um laranja para o Bessa, porque entrou, não contribuiu nada, muito abaixo, e o João Pedro ruim. O João Pedro vermelho aí para ele, porque Deus me livre, assim, o que é que acontece com o jogador e que, como eu já falei algumas vezes, desde que ele foi comprado e renovou o contrato com o Santa Cruz, ele não consegue mais ser o jogador que um dia ele já mostrou. Ano passado ele foi jogador importantíssimo no acesso do Retrô. Fez gols em rodadas decisivas, em momentos decisivos para o Retrô. E no Santa Cruz ele não consegue, assim, desaprendeu a jogar, assim, é uma coisa assim terrível. O Pedro Henrique eu vou deixar sem nota. Outro que entrou numa fogueira ali, é um centroavante fraco, não tem o que, assim, tem pouco a contribuir. Entrou no desespero, era para ter, se era para ele ter entrado, era para ter entrado no momento que ainda dava para jogar junto com o Thiago Galhardo. Para mim, essa era a percepção sobre o Pedro Henrique. E não porque ele é bom, mas é porque ele seria um corpo a mais dentro da área. E o Santa Cruz precisava de um corpo a mais dentro da área em um certo momento. E aí o Marcelo Cabo coloca ele no momento que percebe, fiz besteira. Tô sem nenhum centroavante, preciso empatar o jogo. Aí ele vai e bota o Pedro Henrique numa fogueira, assim, que, pelo amor de Deus, coitado do cara, assim. Vai sem nota, mas assim, não tem nível pro Santa Cruz, assim, tô rezando pro Ariel voltar e pro Ariel não ser um jogador assim que para ficar me perguntando por que ele veio para Santa Cruz e por que ele tem contrato de 2 anos, igual é o Eduardo Tanque, por exemplo, que hoje não ficou nem entre os relacionados, né? É importante, o Santa Cruz tem 2 centroavantes aí de contrato de 2 anos, um ficou lesionado e não veio para a partida de Sergipe, o outro nem relacionado foi porque não tem nível técnico, que é o Eduardo Tanque. Então, assim,
Que momento terrível para os centroavantes do Santa Cruz, então Pedro Henrique vai sem nota hoje. Muito bem. Bom, para finalizar, o Marcelo Cabo. Vermelho demissão. Para mim, o Marcelo Cabo não tem assim mais condições, assim como eu falei. A situação do Bruno Rodrigues hoje já está olhando a agenda de telefone dele, pedindo: Ô Arley, quem é que tu conhece em Goiás aí que pode ser um bom treinador? Quem é que tu conhece aí, sei lá onde, para trazer? Porque não dá, não Roberto dá. Fernandes. Aí tu me quebra, pô. Aí É melhor tu deixar o me... Marcelo Cabo. Não, deve ter alguém, deve ter algum treinador da base do Santa Cruz, deve ter algum menino novo, algum jogador de FM, qualquer coisa assim. Eu não. Hoje, Marcelo Cabo não tem mais condições e o Santa Cruz precisa dar uma sacudida nesse time. Precisa alguém que. Veja, eu não tenho nenhuma informação sobre panelinha. A torcida fala muito sobre panelinha do Cabo, que ele não tira determinados jogadores por nada. Não tenho essa Geralmente informação. panelas têm cabo, né, Gabriel? É justo, justo. Mas se for o caso, aí é realmente importante, tá? Precisa trazer um treinador que chegue e observe esse tipo de coisa. Olha, o Matheus Vinícius não tem mais condição de ser titular nesse time. O Galhardo precisa ter um choque de realidade. Precisa alguém que bote o Galhardo no lugar dele. Olha, você é um jogador do clube. Você não é dirigente, você não é treinador, você não é auxiliar técnico, você é um jogador, está sendo pago pelo Santa Cruz. Tem que parar de falar sobre SAF, tem que parar de falar sobre qualquer coisa que não seja o Santa Cruz dentro de campo e os fracos desempenhos que ele tem acumulado dentro de campo já há algumas rodadas. Algumas rodadas não, desde que ele chegou. O Galhardo ele ainda não foi o jogador que o Santa Cruz precisa. E aí falta o treinador que chegue e bote o cara no lugar dele. E esse, para mim, o Cabo é muito amiguinho de todo mundo e eu acho que ele não está botando o Galhardo no lugar dele. Muito pelo contrário. O Galhardo vem tendo moral aí e, para mim, por isso que o Marcelo Cabo hoje já nem fica no ar, nem fica para a semana que vem. Muito bem, né? O jogo será domingo, né? O próximo domingo às 5 da tarde. Vai ser no Arruda ou na Arena? Vai ser na Arena. Vai ser na Vai Arena ser na já Arena. com. Não foi confirmado pela CBF, mas foi confirmado do Santa Cruz que o que fez a solicitação. A Arena já está encaminhada para o Santa Cruz. Tanto que o Retrô, semana que vem, joga em Recife, mas já mudou seu jogo para os aflitos. Para a Arena Pernambuco estar aberta para o Santa Cruz no mesmo dia, além de não ter o problema do jogo contra o 13, né? Que o Retrô jogou um dia antes e o gramado estava terrível. Então, nesse cronograma aí, para o gramado da Arena Pernambuco está bem ok. O Santa Cruz está com a arena liberada para ele e o Retrô joga nos aflitos semana que vem. Então é isso, é a torcida do Santa Cruz ir com fé e lotar a arena para tentar reverter esse resultado terrível que o Santa Cruz conseguiu hoje contra o Sergipe. Muito bem. Então, aí, passado a régua no Santa Cruz, né? A gente colocou enquete aqui. Vocês concordam com a permanência do Marcelo Cabo? 60% sim, 40% não. Tem que ver quem desses 60 é torcedor do Santa, né? O rival vai querer que o Marcelo Cabo continue ano que vem, enfim, que ele jamais seja demitido, né? Mas só para finalizar aqui, 60-40 a favor da permanência, tá? Também tem a galera que pode não ter entendido, né? A pergunta, né? Marcelo Cabo demitido? Sim. Não, ele fica. Não é se ele vai ser demitido. Bom, para encerrar aqui alguns comentários, Iago Mendes já tá aqui na tela. Bom, o Mauro César, ele falou que foi um jogador, tá? Que disse a ele que o último salário foi pago em maio. O Morgan Freeman falou que a torcida do Gipão tá cansada desse inferno na fase de grupos da Série D. Quem se surpreendeu depois de toda aquela conversinha de invasão no Batistão foi porque quis. Lá também o Sergipe também. O Sergipe tinha perdido 4-1 no meio de semana pro Itabaiana na Copa Sergipe, né? Tudo bem que foi com o time reserva, mas mesmo assim, tomou 4-1. Não tranquilizou o ambiente, né? E o Morgan Freeman destacar o Alan Alves, né? Que foi um bom. Eu acho um dos melhores em campo, né? O goleiro do Sergipe. Que ele destou aí. Ele fala que o Santa é favorito em casa, mas fica parecendo que fez alguma coisa no Batistão. Porque a gente falou do Alan Alves. Ele apareceu em alguns momentos, né? Não foi aquela pressão absurda do Santa, mas quando o Santa chegou, o Alan Alves fez uma. Inclusive a mais destacada foi uma na saída, né? Ali quase na pequena área que ele saiu ali, fez uma grande defesa no rebote. Foi uma defesaça ali do Alan Alves. Bom, o Josué Ferreira fala que a decisão mais errada foi trazer o Galhardo, o ex-jogador. Cássio Zirpoli também tá por aqui, né? O Gabriel já falou
O que chamou a atenção foi o Galhardo ter sido o último a sair do trio de frente. O Guilherme fala que o Santa desaprendeu a competir no pior momento possível. O Reov fala: o Santa perdeu, kkkk, espero que percam o próximo. Precisa só empatar, tá, Reov? Se empatar, você já vai ficar feliz. O João Pedro fala: acharam que o Galhardo era contratação, kkkk. Certamente rivais aqui, felizes aí com essa situação do Santa, que vai ser difícil, tá? Tudo bem que o Sergipe não é um grande time, mas acho que a pressão, não sei nem se jogar em casa, dependendo. Se não sair um gol cedo, jogar em casa vai ser pior do que jogar fora, né? Acho que o Santa vai ter que fazer um gol cedo ali para acalmar os ânimos e conseguir reverter aí o resultado da Série D. Só para falar aqui o resultado de outros times nordestinos, tá? Pra gente fechar. O Central venceu o Lagarto por 1-0 no Lacerdão, grande resultado. O Imperatriz venceu o Manaus, em Manaus, 2-0. Duelo de nordestino, Juazeirense 1, América de Natal 1, né? Bom resultado para o América de Natal. O Altos está vencendo, tá? O Independência do Acre, o jogo está no segundo tempo, 2-1 para o Altos. Duelo de nordestinos, Ferroviária e Asa. Asa venceu por 1-0 fora de casa, grande passo aí para a classificação. E tem mais nordestino aqui, tem o Sampaio Corrêa, tá? Que joga nesta segunda contra o Manauara, joga lá no Castelão, em São Luís. Então esses foram os resultados aí dos nordestinos nesta Série D, né? Ninguém perdeu, né? Só perdeu quem jogou, obviamente, contra nordestinos. E teve o Maranhão, tá? Que fez 4-1 na Tuna Luso. Tinha esquecido desse resultado. Foi, inclusive, o resultado mais dilatado aí desses jogos de ida da segunda fase da Série D. Gabriel, valeu. Grande abraço para você. Valeu, Fábio. Valeu, amigos. Um abraço aí para Iago que entrou aí. É isso, né? Só destacar também, esse falou do jogo do Altos. Altos Independência é o adversário que vai sair do Santa Cruz ou Sergipe. Então fica de olho. Inclusive, tenho bastante medo se o Santa Cruz passar. Espero que passe. Se passar, enfrentar o Altos aí não vai ser fácil, não. E a gente já tem ótimos traumas aí em relação ao Altos. Então vamos embora aí. Semana que vem é na Arena. Tem chance, tem chance. Abraço aí todo mundo. Vamos embora.